Vamos agora à filosofia de Immanuel Kant. E só lembrando que esse vídeo aqui é em formato de resumo, então é para você trazer essas palavras à sua memória do que você já estudou. E a gente, claro, tem outros vídeos de aprofundamento nesse material. E vai estar sempre passando aqui uma legenda em formato de tópico para você registrar para estar relembrando a sua matéria, tá bom? Immanuel Kant é um dos filósofos mais estudados do mundo contemporâneo. Suas principais obras constituem um acervo filosófico moderno de muitíssima importância, tá? Para ele, que é o autor da nova teoria do conhecimento, conhecida por idealismo transcendental, cuja ideia como um todo fundou o criticismo, corrente crítica do saber filosófico que visava delimitar os limites do conhecimento humano. Foi um grande entusiasta do iluminismo europeu e estadunidense. Publicou uma obra sobre o assunto, o que é o iluminismo, onde sintetiza a possibilidade de os homens seguirem suas razões e ideais. Isso faz ser maduro e homem de verdade, que outrora pensava como uma criança. Com relação à biografia de Immanuel Kant, ele nasceu na Prússia Oriental no dia 22 de abril de 1724. Seus pais, Johann Georg Kant e Anna Regina Kant, eram fabricantes de arreios para cavalgadoras. Eles geraram 9 filhos e Immanuel era o quarto filho. Sua cidade era modesta e tranquila, muito devota ao luteranismo, assim como a sua própria família. Curiosamente, o filósofo nunca saiu da sua cidade. Foi professor e conferencista da Universidade de Königsberg por 15 anos, onde se tornou doutor em filosofia, física e matemática, além de lecionar também ciências naturais. Não se dizia ateu, mas sempre manteve uma relação polêmica com a religião por defender em seu criticismo que somente podemos conhecer aquilo que podemos intuir, ou seja, aquilo que podemos ver, ouvir de fato, experimentar, conhecimento pelos sentidos. Segundo ele, esse pensamento ele era dividido em 3 momentos, através do seu exame crítico da razão. Primeiro, o pensamento influenciado pela filosofia de Leibniz, de Christian Wolff e na física newtoniana. A obra publicada era História Geral da Natureza e Teoria do Céu. No seu segundo momento, Kant se deixou influenciar pela ética e filosofia empírica dos ingleses, principalmente o David Hume. Dissertou sobre a correlação entre conhecimento e realidade. A obra publicada Sonhos de um Visionário em 1766. Em seu terceiro momento, Kant desenvolveu sua própria teoria, que chamou de filosofia crítica, e introduziu-a em 1770 em uma aula inaugural como professor de filosofia. A temática foi intitulada Sobre a Forma e os Princípios do Mundo Sensível e Inteligente, conhecida também como dissertação. Kant revela que o espírito ou a razão são os grandes responsáveis por ordenar e coordenar as sensações, das quais as impressões dos sentidos externos são apenas matéria-prima do conhecimento. Em sua filosofia, o pensamento de Kant foi concebido como uma síntese e superação das duas grandes correntes da filosofia da época, racionalismo e empirismo. O primeiro enfatizava a preponderância da razão como forma de conhecer a realidade, e o segundo dava primazia à experiência. Fundador do racionalismo crítico ou criticismo, foi sintetizada em 3 obras, e as principais sobre a temática crítica à razão pura, crítica à razão prática e crítica do juízo. Segundo sua filosofia, com a publicação de A Crítica à Razão Pura, Kant tratou de fundamentar o conhecimento humano e fixar seus limites. Diante da questão foram levantadas as seguintes hipóteses: qual o verdadeiro valor dos nossos conhecimentos? Kant imaginou a razão em posição de julgamento, como juiz de um tribunal. Ela deveria julgar qual conhecimento era legítimo e quais não eram. Kant condenava os empiristas, conhecimento através dos sentidos, e discordava dos racionalistas. O pensamento não é fruto somente do homem, mas do exterior onde habita. Para sustentar essa contradição, Kant explica que o conhecimento é constituído de matéria e forma. A matéria de nossos conhecimentos são as próprias coisas, e a forma somos nós mesmos.
Seus pensamentos formaram as bases para a teoria do conhecimento como disciplina filosófica, criando uma obra sistemática, cuja influência marcou a filosofia moderna e contemporânea.